Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã sobre nós. Pai, obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de nos reunirmos como igreja para buscar a Tua presença, para buscar entender, Senhor, em alguns momentos a Tua vontade, mas principalmente para rendermos a Ti todo o louvor que é devido, toda a adoração, ó Pai, que nós conseguimos expressar enquanto ainda estamos aqui presos a esse corpo aqui na terra, Pai. Aguardamos ansiosamente, Senhor, o momento em que nos reuniremos contigo, Senhor, todos os santos de todas as eras, ó Pai, de todos os tempos, diante da Tua presença. Nós Te exaltaremos para todo sempre, Pai. Estaremos juntos contigo nesse lugar tão extraordinário que, conforme Tu mesmo disseste, Jesus, estou indo preparar-vos um lugar. E nós cremos, Senhor, que Tu tens preparado este lugar e também aguarda ansiosamente, Pai, assim como a natureza, Senhor, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, Pai, Tu também os aguarda. Nós Te glorificamos nesse dia. Recebe essas orações, Pai. Recebe cada clamor feito nesse dia, Pai, para a glória do Teu nome. Cada louvor expresso aqui, Senhor, que nós possamos lutar as nossas guerras no poder do Teu Espírito Santo. Entender, Senhor, um pouquinho mais desse ousado amor de Deus, para que enfim possamos viver uma vida de mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém, meu amado. Você pode tomar o teu lugar em nome de Jesus e já abrir a tua Bíblia no último capítulo da carta de 1 Pedro. Nós estamos nessa série e finalizamos hoje essa série Juntos Perseveramos, né? E que dia tão extraordinário. O frio de fato chegou aí a nossa cidade ou ao sul do país nessa semana, né? Não é um frio assim tão uma temperatura tão baixa quanto noticiaram para nós aí, mas enfim, estamos aí, estamos juntinhos, estamos perseverando nesse tempo. Eu creio que esse tema, né, que Pedro explana para nós, ele é tão pertinente para os nossos dias. Estamos aí agora no final da série, no último capítulo, capítulo 5. Nós vimos ali quando ele começa falando sobre a nossa identidade. E nessas semanas, tenho estudado bastante assim, a história da igreja, como começou esse grande movimento chamado Movimento de Jesus, como chegou até os dias de hoje. E depois assim, de tanto ver e tanto pesquisar muitas coisas, eu percebo que existem 3 coisas básicas que os cristãos sempre fizeram quando eles se reuniam e tinham oportunidade, né? Seja em um ambiente aberto como nós estamos hoje, ou seja debaixo lá das catacumbas de Roma, onde eles estavam. Eles cantavam ao Senhor. Talvez alguns cânticos menos elaborados, outros mais elaborados, mas sempre que os cristãos, desde o começo, eles cantavam ao Senhor. Eles oravam, como nós fizemos aqui, e eles partilhavam da palavra de Deus. Essas 3 coisas sempre estiveram presentes. Claro que no começo daquela época eles ainda celebravam a festa chamada Ágape, onde eles repartiam o pão, enfim. Mas essas 3 coisas básicas nós temos permanecido até o dia de hoje. Nós cantamos ao Senhor, nós nos dirigimos a Ele em oração, enquanto comunidade, como igreja, e nós partilhamos da palavra do Senhor. Essas 3 coisas tão simples têm alimentado a igreja do Senhor ao longo de todos os tempos, querido, e ela vai persistir, não importa qual dificuldade surjam, essas 3 coisas vão continuar permanecendo, porque é como se fosse o nosso feijão com arroz, né? Aqui no Brasil é aquilo que te dá um alimento diário. É claro que de vez em quando é bom você comer uma sobremesinha, não é verdade? De vez em quando é bom você comer uma carninha diferente, mas aquilo que te sustenta de fato, que vai te dar as energias para o resto da tua vida ou da tua jornada, são as coisas essenciais, as coisas básicas. Nós temos olhado para essa primeira carta e temos encontrado aqui a nossa identidade. Uma das coisas que eu encontrei nessa minha pesquisa foi uma carta de um cristão anônimo do ano 120 depois de Cristo. Havia um pagão, que era um cara assim até meio culto na época, e ele queria entender um pouquinho desse movimento de Jesus. Então eu encontrei essa carta aqui chamada Discurso a Diogneto, e ele diz assim, sobre os cristãos, respondendo a alguém, o que é esse negócio de Jesus? O que é ser cristão de fato? E ele diz assim, os cristãos não se diferenciam dos demais por sua nacionalidade.
por sua linguagem, nem pelos seus costumes. Vivem em seus próprios lugares, mas como transeuntes, ou seja, peregrinos. Cumprem todos os deveres dos cidadãos, mas sofrem como estrangeiros. Onde quer que estejam, encontram a sua pátria, mas a sua pátria não está em lugar nenhum. Se encontram na carne, mas não vivem segundo a carne. Vivem na terra, mas são cidadãos dos céus. Obedecem todas as leis, mas vivem acima daquilo que as leis requerem. Amam a todos, mas todos os perseguem. Você consegue perceber a identidade que Pedro fala para nós na carta inteira? E essa é uma carta escrita por um cristão anônimo, respondendo o que é ser cristão. Eu creio que ela resume tudo aquilo que nós temos visto até os dias de hoje. E se você olhar o capítulo 5, o início dele, ele vai se dirigir aos líderes da igreja, os chamados presbíteros, e a alguns jovens. Os primeiros 5 versículos, eu não vou me ater neles, porque aqui ele vai dar instruções, por exemplo, como conduzir um povo. Ele vai falar para os líderes não se apegarem ao dinheiro, para não perder o foco nos 5 primeiros versículos, né? Em um outro momento, talvez no impulso, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria ler contigo o texto daqui do verso 5 em diante. Diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque, aqui vem uma citação de um provérbio, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Amém, meu amado. Talvez essa seja a mensagem mais encorajadora que você não queria ouvir ao longo desse tempo, né? Que mensagem é essa? Que a vida cristã muitas vezes vai ser difícil. Muitas vezes vai parecer difícil. A vida com Jesus, às vezes parece que antes eu tinha uma certa ordenação na vida, antes eu tinha uma certa dificuldade, mas parece que agora algumas dificuldades se intensificaram e aumentaram até. Pois bem, essa é uma mensagem encorajadora e realista para nós. Nós temos visto ao longo de toda essa carta que esses últimos versos, é isso que interessa para nós. Os últimos versos dessa carta que nós vimos aqui, para esses cristãos que estavam espalhados por vários lugares onde hoje nós conhecemos como a Turquia, elas não são palavras para você sobreviver nesse tempo. Não são palavras para te encorajar, apenas para você se tolerar o tempo em que você vive, mas são palavras que são lançadas sobre nós para nós prosperarmos nesse tempo. São palavras para nós vivermos um tempo como esse que nós temos vivido, onde o caos tem tomado conta, principalmente da mente das pessoas, não para nós sobrevivermos esse tempo, querido, mas para nós superarmos tempos como esse. Quando nós olhamos para a Bíblia e essas instruções de Pedro especificamente, eu não sei o que você pensa, mas eu estou cansado assim, de ficar nessa mentalidade. Precisamos sobreviver. Temos que sobreviver. O que nós temos que fazer para sobreviver? Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero superar as coisas. Eu não quero apenas passar por esse tempo, finalmente, nunca mais quero viver isso. Não, eu quero entender algumas coisas, não todas, evidentemente, mas entender que, mesmo que tenham sido dias muito difíceis em 2020 foi um ano extraordinário para mim e para muitas pessoas. Eu não quero simplesmente, sobrevivemos ao 2020 como eu creio que vão haver muitos memes no final do ano. Mas eu quero olhar para esse ano e ver, Senhor, como Tu fizeste grandes coisas na minha vida nesse ano.
Pai, olha quantas coisas que jamais seriam reveladas, ou jamais teriam entendimento, e olha como nós estamos. Sabe, eu tenho orado pela nossa igreja, meu amado, e pedido ao Senhor, que esse ano de 2020 seja um ano extraordinário, revelador, onde as pessoas realmente possam transformar a sua caminhada com Deus, que os religiosos eles sejam desmascarados, eles possam pegar aquele seu discurso legalista e ver que não adiantou de nada, que aqueles que já não queriam mais, estavam ali, vai, não vai, que não sabe se realmente se firmou na fé, que eles realmente se decidam ou percebam o quão longe eles estão, ou quão necessário é você tomar uma posição, principalmente em momentos como esse. Nós vemos durante esse ano muitas pessoas escondidas nas suas casas, e não escondidas por causa do vírus, escondidas de tudo. Esse ano de 2020, pelo menos, ele serviu para alguma coisa, né? Aqueles que sempre tinham a desculpa de que, não, eu não tenho tempo para a igreja, ou melhor, desculpe, aqueles que pensavam assim, se eu tivesse mais tempo, eu dedicaria ao Senhor, se eu tivesse mais tempo, eu buscaria ao Senhor, eu não faço mais aqui no meu PG porque eu não tenho mais tempo. Esse ano de 2020 veio revelar muita coisa, né? As pessoas tiveram mais tempo e continuaram não fazendo nada, os que já não faziam. Aqueles que se empenhavam já nas suas coisas, esses são os que trabalharam mais. Parece que 2020, estamos trabalhando mais do que em outros tempos. Por quê? Ele veio revelar apenas uma desculpa que já estava no coração das pessoas. Aqueles casamentos que entraram num caos total nesse tempo, apenas revelaram aquilo que já estava lá. Aqueles conflitos familiares que antes você tinha que ver só de vez em quando, agora você tem que conviver um pouquinho mais com eles, eles se intensificaram por quê? Porque eles apenas mostraram aquilo que já estava lá. Aquelas pessoas que agora já não fazem mais nada, que nem mais no PG online não vão, enfim, só apenas revelam aquilo que elas já queriam. Aqueles que estavam fazendo as coisas assim, só empurrado porque tinham uma agenda para cumprir, só estavam lá por causa da agenda, agora a agenda não está lá e eles não estão mais em lugar nenhum. E aí muitos se escondem atrás de uma máscara, não para se proteger, mas porque está confortável assim. E aí eu não olho mais para as pessoas que estão ao meu redor, eu me tranco, enfim, 2020 veio revelar muitas coisas. Como nesse tempo nós vimos muitas pessoas fazendo coisas extraordinárias, olhando para os seus irmãos, atendendo necessidades das pessoas que estão ao seu redor, se levantando, se mobilizando, abençoando outras vidas em tantos lugares. Querido, você consegue olhar ao seu redor, você consegue perceber essas duas situações das pessoas, não consegue? Pessoas que se empenharam, que usaram esse 2020 para perceber necessidades e ser cristão de fato, e pessoas que se esconderam, não apenas porque não estão se escondendo do vírus, mas ela está confortável viver assim, está tranquilo viver desse jeito. Glória a Deus que isso vai passar, vai chegar um momento que vai passar. Parece que está demorando, mas não está demorando. Vai passar. Deus está tratando com muitas pessoas, e Deus começa tratando, como nós vimos na semana passada, pelos da sua casa. Você tem esse entendimento? Então, quando nós começamos a olhar para esse verso aqui, por exemplo, ele já fala assim, olha, se humilhem. Ele já olha assim e fala assim, olha, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Olha, enxerga o teu lugar. Então, o primeiro ponto que eu tenho para compartilhar contigo, no final dessa carta, no último dia dessa série, é aprenda a ser humilde. E o que é ser humilde de fato? Cada palavra nesse versículo indica o que você precisa fazer numa situação que você gostaria que Deus mudasse. Ele diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E ele está falando de sujeição, agora sejam todos, não apenas os jovens, sejam todos humildes, uns para com os outros. O que é que significa ser humilde? Nossa, sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. O que é que significa ser humilde? Eu separei algumas coisas assim, Humildade significa, quando você cometer um erro, você pede desculpas. Humildade significa que quando você se sente fraco ou inadequado para alguma tarefa, você não tem vergonha de pedir ajuda a quem quer que seja. Humildade significa passar tempo com pessoas comuns. Lembra da palavra da semana passada? O que você não tem? Ela não pode imediatamente te dar algo em troca, mas você passa tempo com pessoas comuns. Humildade, aqui é a parte mais difícil. Significa muitas vezes ser indiferente aos elogios. Mesmo que eu não goste de receber elogio, mas humildade é correr o risco, meu amado, de não ser notado. Anote isso. Humildade é correr o risco de não ser notado. Humildade é correr o risco de muitas vezes ser desprezado.
E ele fala assim para nós sermos humildes. Humildade é correr o risco de fazer as coisas sem ser recompensado. Poxa, será que quando eu faço as coisas eu quero ser recompensado? Quando eu faço as coisas eu quero ser elogiado? Quando eu faço as coisas eu quero ser reconhecido por bem? Pois bem, humildade é correr o risco de não ser notado, de não ser elogiado e de não ser recompensado. Esse é o risco da humildade. O orgulho diz, eu não preciso disso. O orgulho diz, eu não preciso de ajuda. O orgulho diz assim, não, isso aqui não é uma crise, eu posso superar, eu consigo passar, eu tenho muitas coisas, eu posso consertar os meus próprios problemas, não preciso abrir a minha vida para as pessoas. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma história de 2 homens, vocês se lembram? Sobre o fariseu e o publicano, o cobrador de impostos. E diz assim que o publicano, ou melhor, o fariseu, o religioso, chegou diante do altar e, claro, jogando a sua vida diante de Deus, diz assim, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho, eu dou o dízimo de tudo, eu faço todas as coisas. Ele olha o publicano que estava lá atrás, lá no fundo da igreja, lá, que não conseguia, diz a Bíblia, que ele nem olhava para os céus, e fala assim, obrigado porque eu não sou igual a esse publicano, esse pecador. E por em contrapartida, Jesus fala que aquele publicano que sentou lá atrás, que nem teve coragem de levantar os seus olhos, clamou assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus diz assim, em Lucas capítulo 18, que esse último homem, voltou para casa justificado. Sabe, humildade é isso, querido, não chegar diante de Deus, Pai, olha tudo que eu fiz agora, o Senhor é obrigado, eu te pressiono, Pai, o Senhor está contra a parede, olha tudo que eu fiz pela tua obra, pela tua causa, olha todas as pessoas que eu ajudei, agora, Senhor, chegou a minha vez, como o Senhor não vai me ajudar? E Pedro já começa nos dizendo aqui, querido, no final da carta, no fim de tudo, sejam humildes, corram o risco de muitas vezes não serem recompensados, corram o risco de muitas vezes não serem elogiados. Por que é que nós nos reunimos como igreja, querido, numa manhã hoje fria como essa, né? Eu vejo pessoas servindo, me alegra isso, que as pessoas não estão aí pela recompensa em si do que elas podem receber, mas estão para servir. Sabe, em todos os momentos em que você abre a sua casa, os que ainda podem se reunir presencialmente, ou mesmo online durante a semana, eu sei que você tem muitas coisas a fazer, você tem muitas coisas que você poderia dedicar o seu tempo, mas você abre uma janela para quê? Para servir as pessoas. E você não abre essa janela de abrir a sua casa, ou de ir ao PG, ou de liderar um PG, ou conduzir as pessoas, ou organizar uma cesta básica, enfim, você não faz isso só pela recompensa em si. Sabe quando você faz diretamente para o Senhor, você está exercendo esse princípio. Quando você não é elogiado, você continua fazendo, é aqui que você começa a entender o que Jesus passou muitas vezes. Ser desprezado é doloroso, eu sei. Sabe, não ser reconhecido às vezes é difícil, sim. E por isso que ele continua dizendo, nós vamos correr um risco de sermos ansiosos. O que vai acontecer? Ninguém está me enxergando, ninguém está vendo, e agora? E aí vem o segundo ponto, eu preciso aprender a esperar. É difícil, né? Mas eu preciso aprender a esperar, e é isso que ele me diz no verso 6, ele fala assim, portanto, humilhem-se aonde? Debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Meu amado, você já passou por essa experiência de pegar um peso maior do que você consegue carregar? E aí você leva para um lugar, se ele for pertinho, beleza, mas se for um pouquinho mais comprido, o que acontece? Teus braços começam a baixar, as tuas pernas já começam a arquear, e a primeira coisa que você vai olhar é um lugar para você largar aquilo, porque você não vai conseguir levar. Ou você consegue levar algumas cargas pesadas por um tempo curto, por um espaço curto de tempo. Chega um momento na vida, principalmente, que não dá para levar sozinho. Chega um momento que eu tenho que entregar, para pedir ajuda para alguém. E é isso que Jesus fala para nós aqui, olha, quando o dia for longo, quando você passou um pouquinho, que você conseguiu resolver, mas tem algumas coisas que não dá mais, Jesus fala assim, eu quero carregar isso com você. Ou às vezes eu vou até levar isso para você, mas é no momento adequado. Quando você olha para os salmos, quando você olha para os profetas, você vai ver uma resiliência dentro deles em esperar muitas coisas. É difícil, mas de fato nós olhamos para muitos lugares lá e vemos, eu separei aqui alguns trechos, onde o rei Davi, por exemplo, em alguns salmos, ele disse assim, estou em um buraco, meus inimigos me dominaram,
Meus amigos me traíram. A escuridão é minha única amiga. Por que tu estás tão longe, ó Deus? Ele também passou por momentos assim. Lá no Êxodo, 400 anos eles viveram em escravidão antes de poderem sair para a terra prometida. Nós vemos 400 anos também se passaram entre o último profeta e a vinda de Jesus. E eu penso que as pessoas clamavam: Senhor, onde tu estás? Senhor, onde tu estás? Não vai mandar os profetas para nós? E havia silêncio nesse tempo. José esperou na prisão até ser libertado e poder reinar sobre o Egito. Jó esperou muitos anos para ter a sua vida restaurada. O próprio rei Davi, que eu citei aqui, teve que esperar Saul morrer para poder reinar de fato sobre todo aquele tempo. Enfim, nós precisamos, uma coisa que eu vejo em todos esses lugares, ainda que você não queira ouvir, mas é que esperar faz parte da vida cristã. Aprender a esperar enquanto a vitória não chega, enquanto a libertação não chega diante de nós. Aqui está algo que você não quer ouvir, querido, mas você realmente precisa. Ele termina lá no verso 10, nós vamos chegar lá depois, mas deixa eu citar só que ele fala assim que depois de ter sofrido durante um pouco de tempo. E a pergunta que eu faço para mim, que eu fiz quando eu li isso aqui, foi: quanto dura isso aqui? O que é? Quanto tempo que dura um pouco de tempo? Porque eu estou sofrendo, eu estou vivendo várias coisas, assim como vocês. Quanto tempo, Senhor, dura um pouco de tempo? E a resposta que eu tenho para você é: não sei. Eu não sei quanto é que dura um pouco de tempo, nós não sabemos qual é o ponto. O ponto é que eu estou esperando. Entende? Qual é o ponto aqui? Não é quanto dura um pouco de tempo. O ponto é que eu estou esperando, eu não sei quanto tempo. Meu amado, deixa eu te confessar algo, eu também não gosto, muitas vezes, de esperar pelo tempo de Deus. Como eu gostaria que as coisas fossem atendidas assim, mas o que é que eu entendo? Que esperar é uma experiência normal para quem é filho de Deus. Em muitos momentos eu também não gosto. Como eu gostaria que as coisas acelerassem e voltassem ao normal. Agora, por que é uma experiência normal? Eu também não sei. Mas eu sei que você aprende. Você aprende tantas coisas no momento da espera que você não aprenderia em nenhum momento da vida. Então eu não sei o porquê de muitas coisas em absoluto, mas eu sei que esperar, aguardar no Senhor, você percebeu aqui? Para você descansar, para você esperar debaixo da poderosa mão de Deus, não é por uma esperança vã. Eu sei que nessa espera, que nós temos esperado tantas coisas, nós aprendemos coisas que nós não aprenderíamos em nenhum lugar. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. Deus promete muitas coisas boas para aqueles que esperam. Eu separei aqui alguns versos, por exemplo, Isaías 30:18. Bem-aventurados todos os que esperam por Ele. No capítulo 49 do mesmo livro: eu sou o Senhor, aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. E esse aqui está na tela para você lá, põe lá para mim, Jonatas. Lamentações 3, 25, 26. Guarde isso. O Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3, 25 e 26. Olha o nome do livro, Lamentações de Jeremias. Que circunstância você acha que ele escreve isso? Boas, sossegadas ou difíceis, a ponto de você chamar o livro de Lamentações de Jeremias. E nesse livro ele diz assim, o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Conseguiu por lá, não? Foi? Agora, a pergunta que eu tenho para você é: onde você está esperando pela bondade de Deus? Qual área da sua vida você está esperando, Senhor? Aqui é só pela tua misericórdia. Talvez você esteja esperando aí um filho pródigo que não volta nunca. Alguém do teu círculo de amizade que se afastou dos caminhos do Senhor e está lá vivendo, gastando toda a sua herança, e você tem orado por ele, por ela, e ela não vem, ela não retorna. O que eu tenho para te dizer? Bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Talvez você esteja sendo tratado injustamente pelo seu cônjuge, seu marido ou sua esposa. Isso já tem clamado há tanto tempo, mas ele não muda, ela não vem, até dá alguns sinais de melhora, mas depois parece que volta tudo de novo. Como é que funciona? Bom é ter esperança e esperar pela salvação do Senhor. Talvez você tenha enfrentado uma calúnia no teu trabalho, talvez uma pressão financeira, não sei qual é a dificuldade que você tem tido, meu amado, mas
Eu olho para esse verso e trago ele para mim. Traga ele para você no dia de amanhã. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio pela salvação do Senhor. Talvez seja o Covid. Quando é que isso vai terminar? Senhor, não aguento mais ouvir essas coisas. Sabe, eu também tenho esses questionamentos às vezes, meu amado. E aí eu olho para esse verso de novo e isso me traz. Bom é ter esperança e aguardar calmamente a salvação do Senhor. Querido, Jesus não ressuscitou em carne e apareceu na terra para nós vivermos apenas as coisas dos céus, ou apenas algumas coisas lá no céu, ou chegarmos no céu só em pele e osso. Ai, Senhor, finalmente, graças, uma desgraça a vida na terra, meu Deus, sei porque que o Senhor me pôs lá. Não foi para isso, querido. Nós já olhamos por toda essa carta, já entendemos, você já entendeu a essas alturas, né? Sofrer faz parte, vão ter dias difíceis, vão ter dias dificultosos, nós vamos perseverar, juntos nós perseveramos, mas vão haver alguns dias na terra aqui que também é glória em glória, é alegria, bom é esperar pela salvação, não apenas lá na glória, algumas coisas nós vamos viver aqui sim, não estou dando uma mensagem pessimista, mas eu estou te dando a substância das coisas, a realidade das coisas. Os triunfalistas caíram nesse tempo, onde é que está o Senhor? Não conseguem responder, porque era só na alegria, era só a vida boa, era só aqui, só na terra. Pois bem, passamos dias difíceis, mas os dias difíceis vão passar, vão vir dias de regozijo maior sobre a tua vida, vou dizer, para não dizer que nós não vivemos regozijo hoje. Vão vir dias assim, onde você vai experimentar o retorno do filho pródigo. Vão vir dias onde você vai superar uma situação financeira e vai viver dias melhores. Vão vir dias onde você vai poder reunir a tua família, fazer aquele grande, maravilhoso almoço de domingo com todo mundo se abraçando no final, se beijando e tudo. Vamos poder olhar por irmão, fazer aquele PG e trazer todo mundo para dentro, se abraçar. Vão vir dias maravilhosos nesse sentido. Chegarão esses dias, querido, mas esses dias também em algum momento vão deixar de existir. E assim nós vamos viver, essa é a nossa vida aqui na terra. Agora, eu gostaria que você personalizasse essa oração diante do Senhor. Eu vou fazer uma oração contigo agora a respeito, Senhor, eu quero entender a tua bondade, não estou entendendo nos dias que eu tenho vivido. Não estou talvez conseguindo entender algumas coisas que me cercam, mas nós precisamos ser ministrados pelo Espírito Santo em relação a isso. Feche os teus olhos aí onde você está um instante. Concorde comigo nessa oração, depois eu vou pedir para você personalizar isso. Pai, através do teu Filho, tu venceu os poderes da morte na terra, então nós também podemos nos convencer de que por vezes nós veremos a bondade de Deus aqui na terra, Senhor. Pai, eu quero escolher acreditar que é bom esperar calmamente pela salvação do Senhor. Que, Senhor, muitas vezes nós esperamos em silêncio, Senhor, e não entendemos as situações que nós vivemos, ó Pai, mas eu sei que Tu és bom, Pai, eu sei que Tu és bom, que é bom esperar, é bom para mim esperar tranquilamente pela salvação do Senhor, e que Tu és bom para aqueles de nós que esperam por Ti, Pai, para aqueles que esperam pelo Seu amor constante. Não sabemos o porquê enfrentamos o que enfrentamos hoje, Pai, mas nós cremos que é bom esperar tranquilamente nas Tuas mãos. Ore agora você, querido, personaliza a sua oração, você que está em casa, você que está aqui agora, personalize, Senhor, eu quero escolher acreditar nisso. Pai, eu quero entender, ó Pai, que esperar calmamente em Ti é o que me centraliza. Personaliza a tua oração agora, faça a tua oração diante dEle, entrega a Ele, clame pela bondade dEle. Ministra sobre nós, Senhor, esperar em Ti. Ministra sobre nós, Pai, esperar em Ti. Amém? Amém. Vamos continuar. Olha esse aqui agora, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe o nome que eu coloquei nesse ponto 3 ali? Aprenda a arremessar. Nós vimos ali, aprenda a ser humilde, aprenda a esperar e aprenda a arremessar. Sabe o que é arremessar? Traz essa ideia na tua mente. Por que arremessar? Porque essa palavra, lancem, já falei para vocês, o Novo Testamento foi escrito no grego, e literalmente no grego ele significa arremessar. Então,
traduzindo assim de uma maneira literal, arremesse sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Porque às vezes nós temos essa impressão, lance sobre o Senhor a sua ansiedade, como se você viesse aqui entregar, Senhor, está aqui a minha ansiedade. Não é isso que ele está falando. Literalmente o verso quer dizer, arremesse a tua ansiedade. Fiz até um movimento aqui, né? Está vendo que é para ir mais longe. Nós temos essa ideia de muitas vezes nós colocamos a ansiedade no Senhor. Talvez você fez essa oração agora, e depois de orar, automaticamente a gente já pega muitas coisas de volta. Lança as minhas preocupações para o Senhor, mas depois da oração parece que saiu, abriu a porta, alguém falou alguma coisa que já me tirou da paz. Não, já peguei tudo de novo para mim. E o que é que ele diz aqui? Olha, esperar muitas vezes vai me gerar ansiedade. Esperar muitas vezes vai me gerar incerteza. E o que ele diz no verso 7, na sequência? Arremesse. Olha, arremesse é para você não pegar de volta. Arremesse a sua ansiedade. Meu amado, guarde isso. Ansiedades são para ser lançadas, não para serem carregadas. Vamos repetir isso para a gente lembrar? Ansiedade é para ser arremessada, não para ser carregada. Repita isso para você se lembrar de novo. Ansiedade é para ser arremessada, não para ser carregada. Gente, Pedro não está dizendo para você assim, está ansioso, está difícil. Ora, irmão, ora sobre isso. Não é isso que ele está dizendo. É como se Jesus chegasse e falasse para você, eu vou carregar isso para você. Lança, arremessa sobre mim o que você está passando hoje, o que está levando teu coração a ser ansioso. Sabe, querido, Deus está querendo fazer algumas coisas com você, mas a ideia é que eu estou fazendo coisas com Deus. Isso significa que a responsabilidade de carregar o peso, ou seja, a força central está nele. Eu estou fazendo algumas coisas com Deus. Então, Deus está agindo na minha vida, significa que eu estou nele. E eu estar nele, significa que, haverão momentos em que Ele mesmo me diz que Ele vai carregar esses fardos. Que amigo nós temos em Jesus, a ponto de nós compartilharmos o fardo. De nós, Senhor, toma o meu fardo, eu não estou conseguindo. Até aqui, Pai, eu até fui, até tentei, mas agora, Senhor, é contigo. Querido, quantas vezes você precisa dessa palavra? Que é uma palavra de encorajamento. Ei, descansa no Senhor. Está difícil esperar? O nosso coração fica ansioso, não sei como é que vai ser, se eu vou conseguir chegar ao final do ano, se eu vou conseguir honrar todas as minhas contas, se todos os planos que nós traçamos vão ser concretizados. Ei, lança sobre Ele a tua ansiedade. A Bíblia diz aqui, nós lemos que Ele tem cuidado de nós. Você crê no cuidado de Deus? Olha o que Ele fala para você. Sabe, como eu tenho falado e repetido nessa série, se serviu para esses cristãos amados aqui, serve para nós, Ele tem cuidado de nós. E aí vem o verso 8, depois de tudo isso, ponto 4, esteja atento, sejam sóbrios, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Essa semana eu estava assistindo alguns episódios do Animal Planet que eu gosto. A minha filha, minha esposa, poxa, pai, vai de novo assistir esse negócio aí, não passa nada, não acontece nada. Eu gosto de sentar e ver os bichos se pegando e tal, a natureza e tudo mais. Aí eu falei para a Michelle essa semana, agora tá vendo como foi bom ficar assistindo? Agora eu vou usar isso aqui na palavra. E eu gosto de assistir em especial lá a vida dos leões, dos Serengeti, esses negócios assim. E uma das coisas assim que os leões fazem quando eles vão atacar suas presas, eles ficam bem quietinhos. E aí tem aquelas manadas de búfalos, quando chega lá o tempo de vir a seca, eles vão embora, depois eles voltam e chegam em manadas de búfalos para beber água. E os leões, eles vão assim bem de quietinho, eles vão se camuflando. Mas o interessante é que eles não veem, eu olhando de fora, eu já, entra no meio dessa manada e pega um e já sai comendo, né? Já sai devorando, mas não é assim que funciona. Se um leão assim for enfrentar um búfalo de igual para igual, de um para um, não dá muito certo. Então o que é que eles fazem? Eles ficam à espreita, e aí de repente quando eles saem para atacar, está um monte de búfalos, mas eles não pegam qualquer um. Geralmente eles pegam o que está mais desgarrado, geralmente eles pegam o que está fraco, o que está doente ou o menorzinho, os mais novinhos. É assim que os leões, com toda a sua força, fazem para atacar as suas presas e devorar as suas presas. Na maior parte das vezes funciona assim.
E quando eu olho assim para esse verso, poxa, o diabo anda como um leão. Querido, isso significa que geralmente ele não vai em cima dos mais fortes. Geralmente ele vai em cima dos mais novos, não é assim? Os mais novos convertidos que estão ali, se eles se desgarrarem do rebanho, se eles se desgarrarem da turma ali, é aqui mesmo. Aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão doentes. Portanto, esse é um tempo muito especial para nós que estamos vivendo, porque existem muitas pessoas que estão assim e não percebem que ele diz assim, ó, sejam sóbrios. O que é alguém sóbrio? Alguém que não está bêbado. O que acontece então quando você está bêbado? Os teus sentidos eles ficam meio deturpados, né? Os teus sentidos eles não ficam meio, você não tem um equilíbrio tão bom, você não tem um raciocínio tão bom, você não pensa direito, você fala bobagem, enfim. Quais todas as situações que acontecem com aqueles que estão entorpecidos pela bebida? Ele fala assim, ó, sejam sóbrios. Por quê? Existem muitas pessoas que estão assim, ó, espiritualmente, não sabe o que está dizendo, está falando bobagem. Espiritualmente está desequilibrado, não sabe, está meio cambaleando. Se alguém vier dar um peteleco nele, ele cai. E ele chama todo mundo para briga, mas quando faz assim com ele vai para trás, ele cai, porque ele não aguenta nem ficar de pé. E muitos estão assim espiritualmente hoje, estão acocados dentro da sua casa, espiritualmente falando, né? Estão atrás de uma máscara espiritualmente falando, e não percebem, não estão, olha, o inimigo está procurando você ficar fraco. Você acha que você está ficando forte, escondido e se alimentando só desse jeito? Não. Você acha que só essa palavra de domingo vai te alimentar? Não, você precisa de um alimento constante, diário. Você precisa encher a tua cabeça com músicas que falem do Senhor, que te tragam esperança, com livros que te levem para perto dEle, não apenas que falem de coisas sobrenaturalmente do futuro, do lado passado, mas que estão atuando em você hoje. Porque o diabo, meu amado, é real. A palavra nos fala que ele está, olha, esperando, como os leões esperam, os mais fracos, os doentes, os mais novos. E aí tem tantas coisas que nós poderíamos entender. E olha quem escreve isso, é Pedro que está escrevendo, certo? Todo mundo se lembra ainda? E agora lembra como Pedro experimentou o que é ser fraco na fé? Lembra como Pedro esteve desgarrado um momentinho, onde Jesus fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu roguei ao Pai, para que a fé de vocês não desfaleça, e quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Lembra disso? Imediatamente no texto, Simão fala assim, não Senhor, eu estou contigo. E aí é onde Jesus fala assim, hoje mesmo, tu vai me negar 3 vezes. E as palavras de Jesus se cumpriram. Pedro deixou Satanás colocar suas garras nele. Pedro deixou ser intimidado por uma serva que estava atendendo lá no palácio onde Jesus estava para ser julgado, e negou a Jesus. Mas o que aconteceu com esse mesmo Pedro? Não é ele que está escrevendo essa carta aqui agora para fortalecer a fé dos irmãos, como Jesus disse que ele faria? Não é esse mesmo Pedro, meu querido, que pouco tempo depois de escrever essa carta, que nós estamos lendo já há 7 semanas, ele morre pela fé, não nega Jesus? Você entende? Como essa caminhada, ela é extraordinária. Sabe, às vezes você pode olhar e falar assim, poxa, eu fiz algumas escolhas erradas. Ou olhar, meu filho fez algumas escolhas erradas, e não perceber a influência do inimigo sobre os amigos do teu filho. Às vezes você pode olhar e ver, nossa família já está passando por isso há tanto tempo, tantas coisas. Sempre acontece isso com a gente e não perceber que Satanás está ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Às vezes nós podemos recair em 2 situações, como disse C.S. Lewis naquele livro Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. Os cristãos correm 2 riscos: achar que um pneu furado é o diabo, tudo é o diabo e tudo é o diabo. E o segundo e pior, achar que ele não tem influência nenhuma. Isso é coisa que inventaram. São 2 extremos em que nós podemos ocorrer: culpar o diabo por todas as coisas, que ele nem está lá, ou achar que não, ele nunca está lá. E aí não percebemos a influência do inimigo na nossa casa, na nossa família. Em um momento que era para ser de comunhão, sempre se torna um caos, sempre se torna uma discussão. Em um momento em que é para ser de edificação mútua entre os irmãos, é sempre uma confusão. Querido, olha essa estatística. No mundo,
hoje, tá? Mais de 300 cristãos são mortos por mês por seguirem a Jesus. Mais de 200 igrejas são destruídas por vandalismo todas as semanas. Mais de 800 cristãos todas as semanas são espancados, torturados, presos por causa da fé, em lugares como Irã, Iraque, Somália, Sudão, Líbia, Iêmen, Eritreia, China, Coreia do Norte, Marrocos e até na Malásia. Hoje isso acontece. Nós não devemos nos esquecer dos nossos irmãos que estão lá e também estão vivendo a literalidade dessa palavra. Mas Satanás tem os seus próprios planos para a igreja aqui no Ocidente. Nós temos vivido dias difíceis. Nós temos vivido dias onde a nossa fé realmente é provada. Mas eu olho para Pedro e entendo que quando ele escreve isso, sejam sóbrios e vigiem, é a escrita palavra de alguém que viveu na pele, sobre ser caçado pelo inimigo e depois como ele superou isso. Por isso, os últimos versos, verso 9, resista é o ponto 5, resista permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você está em guerra, mas você não está sozinho. Pedro diz assim, resista com firmeza. Você pode não conhecer alguém que está passando pelo mesmo sofrimento que você, querido, mas eu acabei de dar um exemplo para você. Qual é a maior estratégia para nós, como comunidade, como igreja? Como vamos passar por um tempo como esse? Gálatas 6:2, carreguem os fardos uns dos outros. Essa é a nossa estratégia. Carreguem os fardos uns dos outros. Lançamos sobre ele a nossa ansiedade, mas nós carregamos os fardos uns dos outros. Oramos uns pelos outros. Por isso que não podemos nos deixar de reunir como igreja, seja fisicamente ou seja até mesmo pela internet. Em nenhum momento nós podemos nos deixar de reunir como igreja. Temos levantado a hashtag aí na internet, igreja conectada, porque seja conectada aqui, olho no olho, ou seja conectada pela internet, nós não podemos nos conectar, porque as nossas armas não são carnais, são espirituais. Você precisa das armas. Rapidinho quero colocar para vocês lá, algumas armas espirituais. Primeira delas, seja frequente na oração. Seja frequente, não desista em nenhum momento. Arrependa-se constantemente. Constantemente, olhe para o Senhor, Pai, perdoa-me, confesse os seus pecados constantemente, querido. Terceira coisa, memorize as Escrituras, sabe, é no momento da dificuldade que você precisa trazer na tua mente, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembra, Lamentações 3:25, bom é esperar pacientemente, tranquilamente, calmamente pela salvação do Senhor. Memorize as Escrituras, isso é chave para você. E por último, permaneça no rebanho. Lembra que eu fiz analogia para você do leão de Satanás? Se você começa a se desgarrar do rebanho, não participar mais do que acontece como igreja, você se torna uma presa fácil. É assim, ele está colocando lá semente de discórdia, ele está colocando lá feridas no coração para que você se afaste cada vez mais dos irmãos da fé, para que você se afaste cada vez mais, porque quando você estiver desgarrado, você pode ser um búfalo grande, enorme. Você pode ter vivido tantas coisas na fé, mas quando você está andando de maneira desgarrada, você vai estar mais sujeito ao ataque do inimigo. O que ele fala? Seja sóbrio, ou seja, não seja um bêbado, permaneça na coletividade do rebanho. O último verso, para nós encerrarmos, verso 10. Olha como ele termina. Lembra do primeiro dia que nós começamos nessa carta? O Deus de toda a graça. Que maneira maravilhosa de terminar uma carta, né, meu amado? O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará força e os porá sobre um firme alicerce. Sabe como Pedro encerra essa carta? O sofrimento que ele falou tanto aqui não vai ser a última nota da sua vida. O sofrimento não vai ser a última coisa sobre você, querido. Deus não apenas tirará o seu sofrimento, Ele vai te colocar sobre um firme alicerce. O que é um firme alicerce? Pode vir as tempestades, pode vir o ciclone, pode vir os terremotos, os tsunamis, pode vir. O teu alicerce é firme, Ele vai curar as tuas feridas, Ele vai restaurar tudo. O Deus de toda a graça. Talvez até o dia de hoje você ainda não aprendeu a ser humilde,
lá no começo. Você ainda talvez não aprendeu a esperar. Talvez você ainda não aprendeu a lançar sobre ele a tua ansiedade. Você não confiou o suficiente. Talvez você não tenha estado tão sóbrio assim e alerta, né? Não tenha resistido. Talvez você ainda não fez nada disso. Mas Jesus fez tudo isso por você. Talvez você tenha caído em alguns pontos desse. Mas, meu amado, o que eu tenho para te dizer nesse dia, para você que está na internet principalmente, Jesus fez tudo isso por você. Eu não consigo, Pai, não consigo. Olha para esse verso, o Deus de toda graça. O Deus de toda graça, a qualquer momento, não importa se você estava dormindo, não importa se você bagunçou a tua vida de maneira extraordinária, não importa se o mundo ao teu redor não reconhece. O que importa? Basta você dizer assim, ó, Senhor, eu preciso de Ti. Basta você dizer, Pai, eu estraguei tudo. Olha o que eu fiz, Senhor. Basta você dizer assim, Senhor, eu estou pronto para fazer do Teu jeito. Não importa, querido, se você tem cumprido todos esses 6 pontos que eu coloquei para você, ou se talvez você está vendo isso pela internet pela primeira vez e não tenha feito nada disso. O Deus de toda graça está pronto para nos receber. O último verso que eu quero compartilhar contigo. Mateus capítulo 6, palavras de Jesus. Verso 26 e o 34. Observem as aves dos céus. Para olhar. Observe. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você pode se colocar de pé. O Deus de toda graça. Pedro encerra essa carta dizendo que ele contou com a ajuda de um amigo, um irmão chamado Silas ou Silvano, dependendo da tradução que você tem. Ele escreve essa carta da Babilônia, supostamente de Roma, escondido, fugido, foragido. E termina dizendo assim, ó, saúdem a todos com o que ele chama de, a tradução mais antiga, de um ósculo santo ou um beijo santo. Nessa cultura, como eu falei para vocês, era uma demonstração de igualdade. Não importa se era irmãos mais nobres, menos nobres, mais antigos, mais novos. O que ele termina essa carta escrita do exílio, nos chamando de exilados. Ele fala, saúdem a todos com um beijo santo. Significa que depois de tudo isso, o Deus de toda graça vai poder levar sobre ele a minha ansiedade, os meus medos, as minhas inseguranças, uma vez que eu seja humilde e reconheça, uma vez que eu aprenda a esperar nele, uma vez que eu arremesse até ele todas as minhas ansiedades. Vigie, seja atento, esteja sóbrio e por fim abrace a graça que ele me deu. Pai amado, 7ª semana, Senhor, 7 semanas nós estivemos debruçados